A Cartomante, Machado de Assis. Hamlet observa Horácio que há mais coisas no céu e na terra do que sonha nossa filosofia. Era a mesma explicação que dava a bela Rita ao moço Camilo numa sexta-feira de novembro de 1869, quando este ria dela por ter ido na véspera consultar uma cartomante. A diferença é que o fazia por outras palavras. Ria, ria. Os homens são assim. Não acreditam em nada. Pois saiba que eu fui. E ela adivinhou o motivo da consulta antes mesmo que eu lhe dissesse o que era. A senhora gosta de uma pessoa, mas tem medo de ser esquecida por ele. Ele não há de esquecer-te. Rita, saiba que lhe quero muito. E, todo caso, quando tiver algum receio, saiba que a melhor cartomante sou eu mesmo. Além de que é imprudente andar por essas casas, Vilela podia sabê-lo. Eu tive muita cautela ao entrar na casa, que é aqui perto, na Rua da Guarda Velha. Não passava ninguém nessa ocasião. E descansa. Eu não sou maluca. Camilo riu outra vez. Tu crês deveras nessas coisas? Perguntou-lhe. Foi então que ela, sem saber que traduzia Hamlet em vulgar, disse-lhe que havia muita coisa misteriosa e verdadeira neste mundo. Se ele não acreditava, paciência. O certo é que a cartomante adivinhara tudo. Que mais? A prova é que ela agora estava tranquila e satisfeita. Cuido que ele ia falar, mas reprimiu-se. Não queria arrancar-lhe as ilusões. Também ele, em criança, e ainda depois, foi supersticioso. Teve um arsenal inteiro de crendices que a mãe lhe incutiu. Ô filha, desvira esse sapato e não pisa na linha que você vai quebrar a espinha da sua mãe. E não passa debaixo dessa escada. Mas, aos 20 anos, desaparecera. Camilo não acreditava em nada. Por quê? Não poderia dizê-lo. Não possuía um só argumento. Limitava-se a negar tudo. E digo mal, porque negar é ainda afirmar. E ele não formulava a incredulidade. Diante do mistério, contentou-se em levantar os ombros e foi andando. Separaram-se contentes. Ele ainda mais que ela. Rita estava certa de ser amada. Camilo não só estava, mas via estremecer e arriscar-se por ele, correr às cartomantes e, por mais que a repreendesse, não podia deixar de sentir-se lisonjeado. A casa do encontro era na antiga Rua dos Barbonos, onde morava uma comprovinciana de Rita. Esta desceu pela Rua das Mangueiras, na direção de Botafogo, onde residia. Camilo desceu pela da Guarda Velha, olhando de passagem para a casa da cartomante. Vilela, Camilo e Rita. 3 nomes, uma aventura e nenhuma explicação das origens. Vamos a ela. Os 2 primeiros eram amigos de infância. Vilela seguiu a carreira de magistrado. Camilo entrou no funcionalismo, contra a vontade do pai que queria vê-lo médico. Mas o pai morreu e Camilo preferiu não ser nada, até que a mãe lhe arranjou um emprego público. No princípio de 1869, voltou Vilela da província, onde casara com uma dama formosa e tonta. Abandonou a magistratura e veio abrir banca de advogado. Camila arranjou-lhe casa para os lados de Botafogo e foi a bordo recebê-lo. É o senhor? Não imagina como meu marido é seu amigo. Falava sempre do senhor. Camilo e Vilela olharam-se com ternura. Eram amigos deveras. Depois, Camilo confessou de si para si que a mulher do Vilela não desmentia as cartas do marido. Realmente, era graciosa e viva nos gestos, olhos cálidos, boca fina e interrogativa. Era um pouco mais velha que ambos, contava 30 anos. Vilela 29 e Camilo 26. Uniram-se os 3. Convivência trouxe intimidade. Pouco tempo depois, morreu a mãe de Camilo. Nesse desastre que o foi,
Os dois mostraram-se grandes amigos dele. Vilela cuidou do enterro, dos sufrágios e do inventário. Rita tratou especialmente do coração, e ninguém o faria melhor. Como daí chegaram ao amor? Não soube ele nunca. A verdade é que gostava de passar as horas ao lado dela. Era sua enfermeira moral, quase uma irmã, mas principalmente era mulher e bonita. Um dia, fazendo ele anos, recebeu de Rita um cartão com um vulgar cumprimento a lápis. E foi então que ele pôde ler no próprio coração. Não conseguia arrancar os olhos do bilhetinho. Palavras vulgares, mas há vulgaridades sublimes ou, pelo menos, deleitosas. Camilo quis, sinceramente, fugir, mas já não pôde. Rita, como uma serpente, foi se acercando dele, envolveu-o todo, fez-lhe estalar os ossos no espasmo e pingou-lhe o veneno na boca. Ele ficou atordoado e subjugado. Vexames, sustos, remorsos, desejos, tudo sentiu de mistura. Mas a batalha foi curta e a vitória delirante. Adeus escrúpulos. A confiança e estima de Vilela continuavam a ser as mesmas. Um dia, porém, recebeu Camilo uma carta anônima. Imoral e pérfido, a aventura é sabida de todos. Camilo teve medo, e para desviar as suspeitas começou a rarear as visitas à casa de Vilela. Este notou-lhe as ausências. Por que não vens com mais frequência à minha casa, como fazia em outrora? Apenas por uma paixão frívola de rapaz. As ausências prolongaram-se e as visitas cessaram inteiramente. Foi por esse tempo que Rita, desconfiada e medrosa, correu à cartomante para consultá-la sobre a verdadeira causa do procedimento de Camilo. Correram ainda algumas semanas. Camilo recebeu mais 2 ou 3 cartas anônimas. Temia que o anônimo fosse ter com Vilela e a catástrofe viria então sem remédio. Então Rita disse: Bem, eu levo os subscritos para comparar a letra com as das cartas que lá aparecerem. Se alguma for igual, guardo-a e rasgo-a. Nenhum apareceu. Vilela começou a mostrar-se sombrio, falando pouco, como desconfiado. Rita deu-se pressa em dizê-lo ao outro e sobre isso deliberaram. A opinião dela é que Camilo devia tornar à casa deles, tatear o marido e pode ser até que lhe ouvisse a confidência de algum negócio particular. Camilo divergia. Aparecer depois de tantos meses era confirmar a suspeita ou denúncia. Mas valia acautelarem-se, sacrificando-se por algumas semanas. Combinaram os meios de se corresponderem em caso de necessidade e separaram-se com lágrimas. No dia seguinte, estando na repartição, recebeu Camilo este bilhete. Vem já, à nossa casa. Preciso falar-te sem demora. Era mais de meio-dia. Camilo saiu logo. Na rua, advertiu que teria sido mais natural chamá-lo ao escritório. Por que em casa? Tudo indicava matéria especial e a letra, fosse realidade ou ilusão, afigurou-se-lhe trêmula. Vem já, à nossa casa. Preciso falar-te sem demora. Imaginariamente, viu a ponta da orelha de um drama. Rita subjugada e lacrimosa, Vilela indignado, pegando da pena e escrevendo o bilhete, certo de que ele acudiria e esperando-o para matá-lo. Camilo estremeceu. Tinha medo. Depois sorriu amarelo e, em todo caso, repugnava-lhe a ideia de recuar. E foi andando. Vem já, pra quê? Era perto de 1h da tarde, a comoção crescia a cada minuto. Tinha medo. Entrou a cogitar em ir armado, considerando que se nada houvesse, nada perdia, e a preocupação era útil. Logo depois, rejeitava a ideia, vexando de si mesmo, e seguia picando o passo na direção do Largo da Carioca para entrar num tilbury. Quase no fim da Rua da Guarda Velha, o tilbury teve de parar. A rua estava atravancada com uma carroça que caíra. Camilo, em si mesmo, estimou o obstáculo e esperou. No fim de 5 minutos, reparou que ao lado, à esquerda, ficava a casa da cartomante, a quem Rita consultara uma vez,
e nunca ele desejou tanto crer na lição das cartas. Põe exclusivo minha filha, que dá trabalho para fazer. Podemos voltar à primeira travessa e ir por outro caminho? Sugere o cocheiro. Ele respondeu que não, que esperasse. A voz da mãe repetia-lhe uma porção de casos extraordinários, e a mesma frase do príncipe da Dinamarca reboava-lhe dentro. Há mais coisas no céu e na terra do que sonha a filosofia. Deu por si na calçada, ao pé da porta. Disse ao cocheiro que o esperasse, e rápido enfiou pelo corredor e subiu a escada. Veio uma mulher. Era cartomante. Camilo disse que ia consultá-la. Ela fê-lo entrar. Dali subiram ao sótão. Em cima havia uma salinha, mal iluminada por uma janela que dava para o telhado dos fundos. Velhos trastes, paredes sombrias, um ar de pobreza que antes aumentava do que destruía o prestígio. A cartomante fê-lo sentar na mesa e sentou-se do lado oposto. Abriu uma gaveta e tirou um baralho de cartas compridas e enxovalhadas. Vejamos primeiro o que te traz aqui. O senhor tem um grande susto. Quer saber se lhe acontecerá algo ou não. Mas calma. As cartas dizem: nada lhe acontecerá, nem a um e nem a outro. A senhora restituiu-me a paz ao espírito. A cartomante já tinha guardado o pagamento e descia com ele, falando com um leve sotaque. Camilo despediu-se dela embaixo e desceu a escada que levava à rua. Camilo achou o Tilbury esperando. A rua estava livre. Entrou e seguiu a trote largo. Tudo lhe parecia agora melhor. As outras coisas traziam outro aspecto. O céu estava límpido e as caras joviais. Chegou a rir dos seus receios. Recordou os termos da carta de Vilela e reconheceu que eram íntimos e familiares. Era assim, lentas e contínuas, que as velhas crenças do rapaz iam tornando ao de cima e o mistério empolgava-o com as unhas de ferro. A verdade é que o coração ia alegre e impaciente, pensando nas horas felizes de outrora e nas que haviam de vir. Ao passar pela glória, Camilo olhou para o mar, estendeu os olhos para fora até onde a água e o céu dão um abraço infinito, e teve assim uma sensação do futuro, longo, longo, interminável. Daí a pouco chegou à casa de Vilela. Apeou-se, empurrou a porta de ferro do jardim e entrou. A casa estava silenciosa. Subiu os 6 degraus de pedra e mal teve tempo de bater. A porta abriu-se e apareceu-lhe Vilela. Desculpe, não pude vir mais cedo. Que há? Vilela não lhe respondeu. Tinha as feições decompostas, fez-lhe sinal e foram para uma saleta interior. Entrando, Camilo não pôde sufocar um grito de terror. Ao fundo, sobre o canapé, estava Rita, morta e ensanguentada. Vilela pegou-o pela gola e, com 2 tiros de revólver, estirou o morto no chão.